Paz e irmãos, aqui é o irmão Christian. A paz e aos irmãos, aqui é a irmã Jéssica. E hoje nós vamos estar gravando mais um vídeo que é sobre algumas consequências do pecado de adultério. E como os irmãos já sabem, já tem vários vídeos aqui no canal falando que Mateus 19:9, também 5:31, é acréscimo. E se nós lermos, irmãos, este trecho de Mateus 19, tirando o acréscimo, a gente consegue entender aquilo que Aucha queria falar. Mateus 19:7 em diante, eu vou pular o acréscimo ali para os irmãos entenderem melhor como que ficaria. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse a carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, e vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunuco por causa do Rei dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Então, Aucha nos diz ali que poucos compreendem a verdadeira aliança que Yahweh faz com o homem e com a mulher. Por quê? Porque Aucha deixa claro que desde o princípio o Criador fez homem e mulher, e portanto o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, eles estão ligados até a morte. Isso são poucos que compreendem isso, que pegam o compromisso e entendem que algo os uniu até a morte. Por isso que os discípulos eles comentam: mas se é assim a condição do homem, não vale a pena casar-se. E Aucha fala: poucos têm compreensão sobre este assunto. Mas Yahshua nos revelou a vontade do Abba. E Yahweh, ele tem prazer em abençoar a família. E nós entendemos muito bem que esse acréscimo ele é muito usado lá na Laodiceia. Aqui na Filadélfia, não de maneira nenhuma nós aceitamos ele, mas nós retiramos ele de nosso meio, sabendo e aceitando aquilo que o Criador nos falou. Um pouco confuso assim para os irmãos, e eu digo para os irmãos que orem, jejuem, para que Aucha dê entendimento sobre esse assunto, porque é muito importante que cada irmão tenha a palavra firme em sua mente, para que quando um irmão tiver dúvida, a gente possa estar repassando uma palavra firme, uma palavra certa, que é a vontade do Criador. O desentendimento sobre a palavra de adultério e fornicação acontece muito por causa da geração de Caim. Quando a gente lê Marcos 8:38, a gente vê Yahshua nos falando isso. De fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, Yahshua, ele nos diz que nós vivemos no meio de uma geração adúltera e pecadora. Quando a gente para pensar no princípio, Eva teve 2 filhos, um com a serpente, a qual ela adulterou, Caim, e um com Adão. E aconteceu que a geração de Caim
vinda do adultério, ela é totalmente adúltera. Nós somos a Filadélfia, nós somos filhos escolhidos por Ial, somos separados. Então, por Yahshua nós somos lavados dos pecados, nós somos limpos. E Yahshua, ele quer apresentar uma igreja e ele nos compara a uma noiva, a uma virgem pura. É isso que Yahshua quer apresentar de nós. Nós somos a virgem pura, no meio de uma geração adúltera e pecadora. Então, há uma grande diferença entre a Filadélfia e o mundo à parte. O mundo à parte é muito comum, irmãos, o pecado de adultério, de fornicação, é comum para eles. Porque se a gente parar para pensar, desde o princípio eles vieram do adultério. Então, para eles não faz diferença mais um pecado, mais um adultério, mais uma fornicação. Mas em nosso meio nós sabemos que Yahshua quer pureza da Filadélfia. Ele nos compara à virgem pura. Então em nosso meio não deve haver essas impurezas. Lembrando também que o pecado de adultério, ele leva uma maldição até a 4ª geração para ser iniquidada. E para ser quebrada o pecado de adultério tem que ter muito propósito com Yahweh e Yahshua. E se quebrada essa maldição, Yahweh abençoa mais 1000 gerações para frente. Então vocês imaginam vindo lá de Caim até hoje, nos dias de hoje, quanta maldição a família vem trazendo, maldição de vô, bisavô, tataravô, e às vezes a gente nem sabe que está debaixo dessa maldição. Por isso Yahshua convida os irmãos dele ao arrependimento e para quebrar essas maldições. A gente vai estar lendo alguns versículos, irmãos, e vamos estar repensando sobre as consequências desse pecado. Lemos Romanos 7:2, que bem declaradamente Shaul escreveu o que é o adultério. Romanos 7:2. Assim a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, será chamado adúltera, se for viver com outro homem. Se porém o marido morrer, ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. Romanos 6:23, para ficar bem claro, fala assim: porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Yahweh é a vida eterna em Yahshua Mashiach, nosso Rei. Hebreus 10:26. Pois se pecarmos voluntariamente e com o pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelos pecados. Aguarda-nos apenas um julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os rebeldes. Agora vamos notar bem as consequências desse pecado. Sabendo que o salário do pecado é a morte, como a gente já leu, essa morte acontece primeiramente de modo espiritual. Então os irmãos que cometem esse pecado perdem o contato com o Abba, como está escrito em Isaías 59:2. Antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e vosso Yahweh. Por causa dos vossos pecados, ele escondeu de vós o seu rosto, para não vos ouvir. E a gente também nota que Davi sentiu essa morte espiritual quando ele expressa o Salmo 51, quando ele diz: não afaste de mim teu Santo Espírito, ó Yahweh. Do mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após ele ter estado com Betseba. Tem piedade de mim, ó Yahweh, por teu amor, apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, a tua vitória se manifesta ao julgar.
Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensina a sabedoria do segredo. Purifica meu pecado com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e dancem os ossos que esmagastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga a minha iniquidade todas. Ó Iau, cria em mim um coração puro, renova o espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face, não retires de mim o teu santo espírito, o teu santo roache. Devolve-me o júbilo da tua salvação, e que um espírito generoso me sustente. Ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, para que os pecados voltem a ti. Então é muito forte o que Davi fala quando ele diz: devolve-me o júbilo da tua salvação. Então ele sente estremecer-se dentro dele que o Ruach Vial havia se afastado dele. Então ele, com o coração quebrantado, ele tenta clamar ao Criador, expressando tudo aquilo que ele estava sentindo. E quando a gente analisa também as Escrituras, a gente vê que em 1 Coríntios 6 e 9 fala que não é para a gente se iludir. E Shaul escreveu muito declaradamente que os adúlteros não herdarão o reino de Al. Então perde-se o direito de reinar como Mashiach. E como a gente leu em Hebreus 10, 26, quando a pessoa peca com pleno conhecimento do seu pecado, já não há um sacrifício por ele. É pecar voluntariamente, sabendo do seu pecado. Então, vai passar a eternidade na escuridão das trevas por causa desse pecado. O pecado de adultério, quando cometido por um pai, uma mãe, um casal, traz consequências para toda a família. O que é cometido em oculto, a consequência dele é vista por todos. Agora, irmãos, nós vamos observar um pouco como esse pecado foi ruim e trágico na vida de Davi. Quando a gente nota a vida de Davi, que ele pecou com Betseba, o Criador diz para ele, em Samuel 12:12, que ele havia cometido algo em segredo, mas a consequência dele ia ser bem vista por todo Israel. E a primeira consequência que Davi sofreu foi a perda do filho dele. O filho que ele teve com Betseba, ao nascer, depois de 7 dias, morreu. A gente nota que ao decorrer, quando você vai lendo os próximos capítulos de Samuel, você nota que Amon, filho de Davi, abusa de sua irmã Tamar. A gente vê que um espírito de prostituição, um espírito impuro, entra na família de Davi. E Al fala que a espada nunca iria se afastar de dentro da casa dele. E você vê que Absalão, filho de Davi, ele se revoltou contra o seu pai. Então, Absalão, ele quis reinar no lugar de Davi. E isso ocasionou uma grande confusão ali. Você vê que Davi, ele foge do palácio, ficam ali algumas concubinas e Absalão arma uma tenda à luz do sol, assim, no dia, e ele fica com as concubinas do seu pai, aos olhos de todo Israel. Mais tarde ali você vê que Absalão também mata Amon. Então foram consequências assim bem horríveis para a família de Davi, o pecado de adultério. E mesmo Davi tendo Natã falando para ele, ele cometeu o pecado e tentou esconder. Mas Ial mostrou a Davi, através de Natã, que não estava sendo oculto aos olhos do pai. Até quando ele manda Urias para morrer, ele tenta fazer tudo
friamente para que não causasse impacto. Ah, vai na frente, entende? Então ele quis dizer assim, não vou mandar matar Urias, para que ele não fosse culpado. Mas se você pegar bem a história de Davi bem certinho, você vê que ele tenta apaziguar essa ordem, para que não pareça que ele mandou matar Urias. E tudo para tentar esconder do pai, sendo que o pai estava de olhos bem abertos no que ele estava fazendo. Mas o mais importante da história de Davi é essa parte de Salmo 51, que ele se arrependeu. Esse é o importante, ele se arrependeu de todas as coisas que ele fez, ele se arrependeu e pediu um quebrantamento de coração puro para Yahweh. Isso foi o importante. Quando a gente traz essas consequências da vida de Davi e a gente observa a humanidade em si, a gente vê, irmãos, que o que aconteceu com a vida de Davi acontece muito nos dias de hoje. É muito comum a gente ver o pecado passando de geração a geração, uma família sendo destruída. E como a gente notou ali na vida de Davi, o primeiro a sofrer foi o seu filho, foi uma criança, uma criança. E a gente sabe que o pecado de fornicação e adultério faz muitas crianças sofrer. É a causa de abandono, é a causa muitas vezes de abuso, porque é um pecado horrível, irmão. E quando um pai peca, um pai de família peca, uma mãe peca, ela abre ali um ponto, uma liberdade para que um espírito impuro entre para dentro da família. Isso é algo assim muito, muito forte para se dizer, irmãos, essa realidade. E eu falo com muito temor a Yahweh, assim, que nos abriu esse entendimento, que o pecado tem passado de geração a geração. Esse pecado ele é abominável para Yahweh, porque muitas crianças sofrem por causa desse pecado. Irmão, quando você peca, você deve entender que não é só, a consequência não virá só para ti, mas você está fazendo o seu filho pecar, o seu neto pecar, o seu bisneto pecar. Está abrindo a oportunidade para que o maligno entre para dentro da sua casa e faça uma confusão muito grande. Então, hoje muitos dizem assim, o pecado não dói. No momento em que Eva foi seduzida, ela não sentiu dor. Quem sabe foi até assim prazeroso. Mas não foi nada prazeroso quando Yahweh falou, com dores dará luz a filhos. O pecado trouxe a dor ao mundo, o pecado dói em cada um de nós. Hoje nós carregamos o pecado em nossa carne e ele dói, irmãos. Não dói somente na carne, mas a nossa alma também sofre. Porque quando um pai ele peca, uma mãe chora, ou quando o homem descobre uma traição, ele chora, ele sente dor na alma dele. Toda a família é prejudicada. Então não vale a pena, irmãos, não vale a pena o pecado. É abominável diante do Criador. Fujam disso, irmãos, se afastem do pecado. É uma maldição, irmãos, vai até a 4ª geração. Observe a vida, observe a humanidade está sofrendo. Ao teu redor você está vendo o pecado se multiplicando. Em nosso meio não deve ser assim. E ele nos deixou muito claro pela palavra as consequências que Davi sofreu. A gente nota também em Êxodo 20, 5 e 6. Então, o pecado ele passa de geração a geração. E, como já foi dito, ele vai até a 4ª geração. Isso está em Êxodo 20, 5 e 6. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Yahweh, teu Criador, sou um Criador ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração
para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aí a palavra nos diz muito claramente, né? Que o pecado passa de geração a geração. Mas, irmão, se você quebrar essa maldição, é possível quebrá-la em Yahshua Mashiach, confessando a Yahshua seus pecados, se afastando do pecado, se purificando em Yahshua, você vai estar libertando a sua vida e também a vida de sua família. E a gente, como eu já tinha comentado, esse pecado permite que o espírito impuro entre para dentro de uma família, para dentro da família. A gente observa em Marcos 9 e 19, a gente vê uma criança sofrendo convulsão. E ali, Yahshua fala que é um espírito impuro que está nela. E ele pergunta ao pai, há quanto tempo está assim? E Yahshua observando a criança sofrer. Até que o pai da criança fala, eu creio que tu podes me ajudar. Perdoa-me de minha incredulidade. E Yahshua expulsa aquele espírito impuro para que nunca mais volte na criança. Quando a gente observa Shaul falando também em 1 Coríntios 7 e 14, ele diz que quando os pais são puros, os filhos são puros. Mas quando os pais são impuros, ou seja, estão debaixo de pecado, fornicação, adultério, os filhos também se tornam impuros. Por isso que a criança estava com o espírito impuro. E a criança estava como, irmãos? Sofrendo. Então, é um pecado horrível, irmãos. As crianças sofrem, muitas crianças sofrem por causa desse pecado. E Yahshua, ele liberta o casal, ele liberta o homem, a mulher desse pecado e liberta também seus filhos. Em nome de Yahshua Mashiach. Então, irmãos, sabemos que Davi, ele é um homem temente a Yahweh, sempre foi, ele tinha muito contato com Yahweh. E nós procuramos, eu e o Christian estamos há 7 anos casados e viemos para Yahshua. Yahshua tem firmado cada vez mais o nosso casamento, nossa união firme. Trazendo esses estudos, firmou-se mais ainda o nosso compromisso, entendendo, compreendendo as Escrituras. E nós sabemos que Davi, ele era um homem muito apegado a Yahweh. Nós também somos todos apegados a Yahweh. Mas ele caiu em pecado. Por quê? Porque o pecado está na nossa carne. Então, a vigilância é para todos. Aqueles que estão casados corretamente perante o Criador, devem viver em constante vigilância. Os 4 pilares. Eu e meu esposo estamos constantemente jejuando e orando junto. Por quê? Porque temos que permanecer junto a Yahshua. Yahshua disse, se teu olho te faz pecar, arranca-o. Então, irmão, se o teu olho está te fazendo pecar, se tua mão está te fazendo pecar, coloque-se em jejum, coloque-se em oração, que Yahshua vai te libertar dessas imundícies do mundo e vai te purificar. A vigilância é para todos em Yahshua Mashiach. Diz a palavra em Apocalipse 22 e 11. Que o injusto cometa ainda a injustiça e o sujo continue a se sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça e que o santo continue a se santificar-se. Eis que eu venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Então a palavra é muito clara, que aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é injusto, cometa ainda mais injustiça. Mas nós, que pertencemos a Yahshua, somos santos, procuremos ainda mais a santidade em Yahshua Mashiach. Aí está muito claro que o que é sujo, suje-se mais.
a geração da serpente. Mas nós que procuramos praticar a justiça e vivermos em santidade em Yahshua Mashiach cada dia mais. Fiquemos todos na paz de Yahshua. Se somos santos, santifiquemo-nos. Se somos justos, pratiquemos a justiça. Se para sempre com Yahshua reinaremos, então o Ruach e a esposa dizem vem. Então o Ruach e a esposa dizem vem. Então o Ruach e a esposa dizem vem.